Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu estou aqui no meu estúdio, tá? Aqui no interior, eu sempre gravo dentro do carro por causa da acústica. E até mesmo em casa, às vezes, tem muito barulho na vizinhança e aí eu gravo dentro do carro para exatamente ter uma melhor comunicação com você. Mas hoje eu queria falar aqui, são vários assuntos que eu enumerei. O primeiro deles é sobre o cantor Roberto Carlos, sobre o novo livro do Paulo César de Araújo, que é Roberto Carlos Outra Vez, onde ele fala sobre aspectos da vida do Roberto Carlos, desde o seu nascimento, nos anos 40, até o ano de 1970, que é mais ou menos a primeira metade de toda a trajetória do Roberto Carlos. Esse livro foi lançado no mês de julho, e o segundo volume, que é Roberto Carlos Outra Vez, o volume 2, está previsto para ser lançado no mês de dezembro, aliás, de julho deste ano. Julho do ano passado e agora julho deste ano nós teremos a segunda parte, né, que é o Roberto Carlos Outra Vez, a segunda parte, onde ele fala de 1971 até os dias atuais. O Paulo César de Araújo é aquele mesmo escritor que teve o livro Roberto Carlos em Detalhes, confiscado pela justiça e incinerados também por determinação judicial. Naquele primeiro momento, ele foi condenado, inclusive, ao pagamento de uma multa de R$100 mil caso os livros não fossem recolhidos. Mas tudo aconteceu de modo que ele entrou na justiça em termos de recursos, foi até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo admitiu a publicação de biografias não autorizadas. Ele entendeu agora de publicar esse segundo momento da sua trajetória no trabalho com o Roberto Carlos, um novo livro, diferente do Roberto Carlos em Detalhes, com um acréscimo onde ele faz uma série de análises e a própria trajetória do Roberto em face de suas principais músicas. Mas um acidente que aconteceu no mês de julho de 1964, nessa época ele ainda era um cantor estreante, ainda fazia shows em circos e vivia de uma cidade para outra. E ali ele teve um acidente nesse dia, em 1964, onde morreu um dos seus produtores, amigos, uma pessoa que ele gostava muito, que foi o Roberto de Oliveira. Isso gerou uma série de problemas para a carreira do cantor naquele início, problemas com a família, né? Porque ele estava dirigindo, sempre gostou muito de velocidade e o carro ficou completamente acabado. O carro, por conta, né? Ele próprio teve um corte profundo aqui na garganta e por pouco não perde a própria vida em razão desse acidente. Esse acidente é relatado com riqueza de detalhes no caso do Roberto Carlos. Bom, mas eu queria falar também sobre música. Uma das músicas que eu gosto muito de ouvir na atualidade é aquela música Quero Me Entregar para Você, de autoria do Ronaldo Rezidá. Ronaldo Rezidá foi um cantor dos anos 70 e 80, ele teve muitos sucessos em nível nacional, essa que eu falei, né, Eu Quero Me Entregar para Você, e também Marrom Glacê, que foi música tema da novela Marrom Glacê. Ronaldo Andrade de Moraes, e chamava-se de Ronaldo Rezidá, homenagem a uma planta ornamental que é proveniente da África do Sul e a qual ele gostava muito, que é uma planta ornamental e também aromática. Existe inclusive um perfume fabricado com essa planta, que é o perfume de Rezedá. Então o Ronaldo Andrade de Moraes, Ronaldo Rezedá, fez muito sucesso nos anos 80, mas infelizmente ele morreu no auge da fama. É importante a gente sempre fazer a memória desses grandes artistas. Ele faleceu no dia 12 de setembro de 1984 em Imperatriz, não apenas no auge da fama, mas também no auge da sua juventude. Ele tinha apenas 39 anos quando veio a falecer esse jovem cantor, lamentavelmente. Um outro assunto que eu separei para a gente conversar nesse vídeo foi sobre o editorial do jornal O Globo, que fala sobre escândalos do MEC, supostos escândalos do MEC que precisam ser investigados. E a minha pergunta é a seguinte: investigados de que maneira? Que investigação o editorial do jornal O Globo, o próprio sistema O Globo defende? O ministro, que já saiu, ele pediu a investigação. Pediu primeiro a investigação dentro da própria auditoria do MEC, confirmou que não havia servidores públicos do MEC envolvidos no suposto esquema, no suposto escândalo, e os fatos foram encaminhados para a Polícia Federal, que está realizando inquérito em face dessas denúncias. Agora, o que o jornal o Globo quer é uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, para fazer de palanque político durante a campanha eleitoral com o objetivo de sangrar a imagem do presidente. Todo mundo sabe que a CPI do Covid trabalhou única e exclusivamente com esse objetivo. Se existe algum tipo de
de prejuízo à imagem do presidente deve-se em grande parte à CPI da pandemia, aquele circo, né? A CPI do circo de Renan Calheiros, de Omar Aziz, daquele outro senador, Randolfo Rodrigues, enfim, que investigação o editorial do Globo defende no MEC? A investigação que eles querem, a investigação que politicamente pode trazer prejuízo à imagem do presidente. Eles não estão defendendo o interesse público, estão defendendo a questão de natureza política. O deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, informa que a CPI proposta por elementos do Congresso Nacional, sobremaneira pelo Randolfo Rodrigues, foi sepultada. Vários senadores retiraram assinaturas que, segundo eles, alguns deles haviam sido colocadas sem a devida autorização. Então tem esse detalhe aí importante que eu acho que merece investigação isso. Um senador que coloca uma assinatura de um colega para forjar um requerimento de CPI. E, finalmente, o Ministério Público Federal pediu o arquivamento de processos contra Lula e Dilma Rousseff. Em 2017, eles foram denunciados por obstrução da justiça, por tentar prejudicar investigações da Operação Lava Jato. E o arquivamento não se deu por inocência dos implicados. Foi arquivado também a denúncia contra o Aloysio Mercadante, mas simplesmente por conta do Ministério Público Federal, em razão da prescrição. E muito disso está acontecendo, quer dizer, esses bandidos vão ficar livres por questões de tecnicalidades e não por questões jurídicas propriamente ditas, porque não estão sendo julgados a maioria dos processos. E aqueles que foram julgados e onde houve condenação, a gente já sabe o que é que o Supremo Tribunal fez com eles. Então é isso, pessoal. Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia.